Qual é o seu nome? Daniel. Boa noite, família Vintage. Hoje vamos ler o capítulo 4 do livro de Daniel. Leremos o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 37. O decreto do rei. Daniel 4, do verso 1 ao verso 3. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. O segundo sonho de Nabucodonosor e a sua loucura. Daniel 4, do verso 4 ao verso 18. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração deles seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Daniel explica o sonho. Daniel 4, do verso 19 ao verso 27. Então Daniel
cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: Cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. O sonho se cumpre. Daniel 4, do verso 28 ao verso 37. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Muito boa noite, Vintage! Muito boa noite, minha igreja linda, amada. Deus abençoe você. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nessa noite
É uma alegria muito grande estarmos juntos. E se você chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Basicamente, nós estamos em uma série de sermões em Daniel. E eu peço que você fique com a Bíblia aberta em Daniel, capítulo de número 4. E para você entender, basicamente, Daniel 4, você tem que entender uma coisa. O que é Daniel, capítulo 4? Daniel, capítulo 4, é um testemunho. É isso. Se você entender isso, essa é a chave para você entender Daniel, capítulo 4. Presta atenção aqui. Daniel, capítulo 4, é um testemunho. Existe uma diferença de testemunho e biografia. A nossa geração, a cultura da qual nós vivemos, é uma cultura que ama biografia. Você vai, as pessoas contam seus feitos, as pessoas contam as suas vitórias, as suas marcas de superação. Isso tudo é biografia. Isso tudo é questão biográfica. O testemunho é diferente. O testemunho você conta as suas derrotas, você conta os seus erros, as suas fraquezas, as coisas que você fez de errado, e você conta como que Jesus foi poderoso na sua vida. Ou seja, a biografia fala sobre você, o testemunho fala sobre Jesus. O que nós estamos vendo aqui em Daniel capítulo 4 é um testemunho. E eu quero que você entenda, eu vou tentar separar, repartir esse sermão aqui em 3 pontos. Eu quero que você vá caminhando comigo nesses 3 pontos. Primeiro ponto, basicamente, eu quero falar para vocês sobre quem era Nabucodonosor antes do capítulo 4 de Daniel. Antes do texto que nós lemos aqui, quem era esse cara? Depois, em segundo lugar, nós vamos analisar quem era Nabucodonosor depois de Daniel capítulo 4, depois dos eventos que são narrados aqui em Daniel capítulo 4. E por último, nós vamos analisar o que ocorreu no miolo do capítulo 4 com a vida de Nabucodonosor. Ok, meus irmãos? Então, se você também não sabe como que se dá um testemunho, como que conta o que Deus fez na sua vida, você vai se juntar a nós no estudo aqui de Daniel capítulo 4 e você vai aprender a dar um testemunho para que você aprenda a fazer isso, ok? Então, em primeiro lugar, quem é Nabucodonosor antes de Daniel capítulo 4? Quem ele é? Em primeiro lugar, Nabucodonosor, ele é um conquistador, ele é o homem mais poderoso do mundo. É o homem com maior poderio militar, financeiro, estratégico, social do mundo. Em segundo lugar, Nabucodonosor, ele é um cara que foi usado por Deus para julgar o povo de Deus. Veja bem, às vezes o povo de Deus, ele é atacado por homens ímpios, por homens cruéis, por homens que não servem a Deus. Deus usa muitas vezes um homem ímpio para julgar o próprio povo de Deus. E às vezes o homem ímpio é mais ímpio do que o povo de Deus. Esse é o grande dilema do livro de Abacuque. Ok? Então, Nabucodonosor é esse cara. Em terceiro, Nabucodonosor é um homem que passou a conviver com crentes. Em Daniel capítulo 1, ele passa, Mariane, a conviver com crente. Ele é um ímpio, ele é maldoso, ele é ruim, ele é cruel. Mas, em Daniel capítulo 1, ele traz uns crentes para o reino dele e ele passa a conviver agora com crentes. Um pouquinho de retorno aí, meu santo. Ok? E já deixa eu dizer um negócio. Nabucodonosor se converte em Daniel capítulo 1? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ou seja, você pode conviver com cristãos e não se converter. O fato de você estar aqui na igreja, convivendo com os irmãos, andando com os irmãos, não quer dizer que você seja um crente. Mas retorno. Faz favor. Ok? Procura salvar, façam o que eu mandei fazer na sexta-feira. Não importa que não dê certo. Quero que façam isso. Copiem como estava na sexta-feira e façam de novo. Eu não quero todo sermão ter que estar falando de som, gente. Por favor. Ok? Aí a gente parte dali. Ok? Eu sei que muda clima, muda o número de gente, mas a gente vai partir dali. Tá bom? Eu preciso me ouvir, senão não tem condição. Em quarto, Daniel, ele é um homem que viu o poder de Deus. Em Daniel capítulo 2, o que ocorreu? Daniel 2. O que ocorre em Daniel capítulo 2? O sonho. E ele viu um cara, um jovem hebreu, que não ouviu o sonho, foi revelado a ele o sonho, ele revelou o sonho e o significado do sonho. Ou seja, Nabucodonosor, ele é um cara que está vendo o poder de Deus. Cadê o Jonathan, gente? Cadê o Jonathan? Jonathan, ajeita o som ali, por favor.
Faz favor, deixa do jeito que estava ali, faz favor. Me dá essa ajuda aí. Ó, agora começou a ter retorno aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá, então, Nabucodonosor, ele é... Agora diminui o retorno, gente. Estava sem retorno nenhum, agora... Ajeite o som, faz favor, Jonathan. Nabucodonosor, ele é um homem que ele viu o poder de Deus, Daniel capítulo 2, ou seja, primeiro capítulo, ele passou a conviver com cristãos. No segundo capítulo, ele passa agora a ver o poder de Deus. Escuta o que eu vou dizer aqui. Você pode conviver com crente. Você pode ver o poder de Deus e você pode não se converter. Você pode conviver com um cristão, você pode ter uma esposa cristã, um marido cristão e você não ser convertido. Diminui o retorno, por favor. Isso não é garantia de conversão. Isso não é garantia de conversão. Em quinto, Nabucodonosor, ele é um homem que se esquece rapidamente o que Deus fez por ele. Ele se esqueceu rapidamente. No capítulo de número 2, o que a gente vê? Deus atuando. Ele vê o poder de Deus. No capítulo 3, o que ele faz? Uma estátua grotesca, nojenta, asquerosa. Mas no capítulo 2, ele estava dizendo que aquele Deus ali era maior do que todos os deuses. E agora no capítulo 3, ele está erguendo uma estátua de ouro. Nabucodonosor, em quinto, ele é um homem que se esquece rapidamente o que Deus faz por ele. A mente humana pode esquecer e ser ingrata ao Senhor. A mente humana, você pode estar aqui e ser um tremendo de um ingrato ao Senhor. Deus falou com você, Deus se revelou a você. Uma semana depois, você ser um ingrato. Deus deu uma esposa para você e você não honra a sua esposa. Deus deu um marido para você, você não honra o seu marido. Deus deu um trabalho para você, você não honra esse trabalho. Deus deu uma igreja para você servir, você não honra essa igreja. Muitas pessoas ganham muitas coisas de Deus. Deus se revela para elas e elas não honram essa revelação. Nabucodonosor é esse cara. Em sexto, não, nesse ponto aqui ainda, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Escuta, a mente humana pode rapidamente se esquecer do que Deus faz. Rapidamente. Eu pergunto para você aqui, na pandemia, seja verdadeiro aqui essa noite, seja verdadeiro aqui. Quando começou o zum da pandemia, quem aqui teve medo de morrer? Levanta a mão, deixa eu ver. Seja honesto. Eu vou fazer agora uma outra pergunta. Quem teve muito medo de morrer, seja honesto aqui e levanta a mão. Deus poupou você. Você pediu que Deus poupasse você. Você orou para que Deus cuidasse de você. Você buscou a Deus para que Deus poupasse você. Diminui um pouco o retorno, Jonathan, por favor. E Deus poupou você. E Deus cuidou de você. Você orou a Deus e você pediu que Deus cuidasse de você. E Deus cuidou de você. E você fez talvez alguns propósitos com Deus. Tá bom, tá ótimo. E você fez alguns propósitos com Deus. Você prometeu algumas coisas para Deus que você não cumpriu. Porque na hora do aperto você estava com desespero. Nabucodonosor é esse cara. Nabucodonosor é esse cara. Em sexto, Nabucodonosor, ele era um homem antes do capítulo 4, que ele falava coisas que não alcançavam o coração dele. Você lê no capítulo, olha para mim aqui, você lê no capítulo 2, ele fazendo declarações sobre Deus. Você lê no capítulo 3, depois de jogar aqueles homens dentro da fornalha de fogo, ele fazendo declarações sobre Deus. A boca dele era cheia de louvor a Deus.
mas o coração dele não era tocado pelo que ele falava. Nabucodonosor estava se tornando um religioso, a boca cheia de confissão e o coração cheio de diabo, igualzinho a alguns que estão aqui essa noite. Igualzinho a alguns que estão aqui essa noite. E você tem uma religião, você consegue cumprir o cronograma aqui da igreja, e alguns fazem isso, e da pior forma possível. E é nojento isso. A boca está cheia de Jesus, está cheia de confissão, está cheia de expressão religiosa, mas o coração é podre, é imundo. Nabucodonosor é esse cara. Eu pergunto, é assim com você? É assim com você, seu canalha? Que tem a boca para abrir dentro de casa e querer ensinar sua esposa e a sua mão não sai do seu pênis, seu imundo! Cheguei na igreja, as pessoas, nós temos alguns visitantes. Quero que vocês que estão nos visitando, nós amamos vocês, nós estamos muito felizes em receber vocês, mas eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus, ela é a mesma desde esse período aqui, 600 anos antes de Cristo, hoje, 2024, Deus continua dizendo: sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. E se Jesus não voltar daqui a 100 anos, Jesus vai continuar dizendo: sede santo porque eu sou santo. E se ele não vier em 1000 anos, a igreja vai continuar pregando: sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Quem era Nabucodonosor? A boca fala, o coração está vazio. Cara, deixa eu dizer um negócio para você. Nós já tivemos 2 caras que me falaram. Um deles disse: eu tramei a tua morte. Sabe o que é? Você ficar 11 anos pastoreando um povo, e um cara, um vagabundo, um canalha, se infiltra no povo de Deus, você confronta ele, ele chega para uma jovem da igreja, do nada só ele e ela, e ele diz assim: ah, que vontade de beijar na boca. Vamos conversar, meu velho. Aí eu e um obreiro cheio do Espírito Santo tocamos terror nele. E ele, depois de anos, disse: eu queria te matar, eu tramei tua morte. Militar. Aí outro irmão chega na igreja e no meio do sermão: pastor, enquanto tu pregava, eu tive vontade de te matar. Chegou a ser diácono da nossa igreja aqui. Mas no culto, as mãos levantadas, cantando a Jesus, louvando a Jesus, o coração cheio de assassinato. Porque o apóstolo João fala: se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Isso é quebra do sexto mandamento. Quem é você aqui? Quem é você aqui? Nabucodonosor, em 7º, ele é um homem, presta atenção aqui agora no que eu vou dizer. Nabucodonosor é um homem que se acostumou com o divino. E é muito fácil isso acontecer com a gente. Você vem no culto, você ouve o sermão, e você aprendeu a consumir um sermão. Você ouve, acaba o culto, eu fico apavorado. Eu não estou dizendo que vai acabar o culto, nós temos que ficar falando só de Bíblia. Mas eu acho estranho. Tem pessoas que ligam e desligam muito rápido. Muito rápido. Eu já estou com idade para dizer que eu sou do tempo de algumas coisas. Tá? Então, eu tenho 41 anos. Cara, eu sou do tempo que não era sempre, obviamente, mas alguns crentes eram levados para casa carregados, falando em línguas. E eles passavam 2, 3 dias falando em línguas, porque eles foram impactados pelo poder de Deus. Eu não estou falando que você é obrigado a fazer isso, que nós temos que fabricar esse movimento, porque o homem não fabrica isso. Mas é engraçado, cara. A gente está envolvido numa leitura, numa pregação, alguma coisa, termina, já é futebol. Eu não estou falando que não pode falar de futebol após o culto. Óbvio que pode. Óbvio que pode. Mas eu não estou falando, o meu ponto é que nunca
ocorre de alguém dizer assim, cara, hoje, dane-se o futebol, dane-se o filme, dane-se a festa, dane-se a comida. Qual foi o último adolescente que você ouviu, que chegou em casa para o pai e para a mãe e disse assim, hoje eu não vou comer, eu quero ficar de jejum. Eu quero ficar jejuando hoje. Eu quero ficar em consagração hoje. A gente não ouve mais isso. Porque a gente se acostumou com o divino. Você se acostumou com o jejum. Você se acostumou com a oração. E deixa eu dizer um negócio para vocês. A pior coisa que pode acontecer é isso. Quando eu me converti, aceitei Jesus em 98. Quando eu cheguei na igreja, velho, eu olhava os filhos dos crentes. Eu achava aquilo estranho. Porque tinha um fervor dentro do meu coração. E dos meninos que tinham se convertido. E eu via os filhos dos cristãos, uma apatia. Eu via aqueles crentes de 30, 40, 50 anos sem fervor no coração. E eu ficava orando, eu dizia, Deus... Eu tinha meses de crente. Eu dizia, Deus, não deixa eu ficar assim. Não deixa. Eu me lembro que uma vez eu estava orando no meu primeiro ano de crente. E eu disse bem assim, Deus, o Senhor sabe se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. E se eu for para ir para o inferno, olha a minha oração, por favor, muda alguma coisa no trajeto e me leva para o céu. Eu tinha 15 anos de idade, cara. E eu olho as pessoas, os filhos dos cristãos principalmente, eles vão se acostumando com o divino, eles vão se acostumando com as bênçãos. E Nabucodonosor se tornou esse cara. Ele se acostumou em andar com Daniel, ele se acostumou em ter 3 garotos ali que eram cheios do Espírito Santo. E ele foi andando com esses caras achando que ele era um desses caras. Deixa eu dizer uma coisa, tem muito cara que chega na igreja, ele já chega querendo falar de igual para igual contigo. Ah, pastor, por quê? Está querendo dizer que o fulano não é igual a ti? Pô! Óbvio que tu é, pomba. A Bíblia não diz que um é igual ao outro. O que é que Deus fala para Samuel? Até quando tu vai ter dó de Saul? Tendo eu já rejeitado ele e escolhido Davi, meu servo, que é melhor do que Saul. A santificação, ela é um processo. Aí chega o cara... vai falar com alguns irmãos aqui, eu fico olhando, eu vou dar um exemplo para vocês, sabe? O cara é um garoto, um moleque, aí ele vai falar, porque nós assembleanos, porque Daniel Berg, o cara se coloca no pé de igualdade com o Daniel Berg, velho. Aí tu vê um presbiteriano, porque John Knox, nós presbiterianos, velho, é John Knox, cara. Aí o batista faz como? Charles Haddon Spurgeon, porque nós batistas, velho, tu bebeu. A gente vai se acostumando com o divino, é a mesma coisa. O JP Galvão falar o Ronaldinho Gaúcho, porque nós jogadores de futebol. Para, cara. Não dá. Não tem condição. E Nabucodonosor se acostumou com o divino. E você está aqui, eu estou pregando para você. E para você é só mais uma pregação. E isso me agonia. Porque eu estou pregando, eu estou botando o coração disso aqui. Eu estou orando em cima disso aqui. E eu sei que pode ser o último sermão de algumas pessoas aqui. E você ouvindo, você consegue, boceja, você pensa, legal, o que eu vou fazer em casa? Amanhã tem isso. Você não sabe se vai ter amanhã. Nabucodonosor se acostumou, olha só, isso aqui é muito parecido com um homem que foi tirar umas férias. Ele pegou um Airbnb e ele falou para a esposa dele, vamos descansar agora. Vamos descansar, nós vamos tirar umas férias. Eu aluguei uma casa por 30 dias, boa casa. E nós vamos descansar. Quando ele chegou lá, Gustavo, tinha uma fábrica 24 horas, tocando, imagina, Everton, 24 horas, barulhão, plum, 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 plum. 24 horas. Primeira noite, o cara não dormiu, meu. E todo mundo ao redor da fábrica dormindo. Segunda noite ele já estava dando uns cochilos. Terceira noite ele dormiu 1 hora, 1 hora e pouco. Quarta noite, em 1 semana ele estava dormindo tranquilamente. Porque ele acostumou com aquilo ali. Porque a gente acostuma com as coisas. E do mesmo jeito que aquele cara acostumou com aquela fábrica, você pode se acostumar com Deus. E Deus perdeu o peso para você. Deus perdeu a importância para você.
Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Como é que está você? Você se acostumou com o culto? Você se acostumou com a ceia? Você não toma mais a ceia com temor? Você não toma mais a ceia pedindo misericórdia? Você não canta mais com gratidão? Ô meu, sabe o que é? Jesus te arrancar do meio das trevas. Eu me lembro, cara, que eu encostava a cabeça, eu voltando do colégio, com 15 anos de idade, eu encostava a cabeça no vidro, eu virava a cabeça para fora, e eu começava a chorar. Eu dizia, Jesus me ama. Aí tinha aquele hino, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu ficava pensando, por que Jesus me ama? Eu ficava pensando, por quê? E eu olhava a minha família, Jesus mergulhou a mão dele no meio do lodo, no meio das trevas, e ele me arrancou de lá de dentro, velho. Eu não era nem um pouco melhor que isso, já nada melhor, era tudo errado, tudo quebrado. E ele olhou para mim, e como é aquele louvor que nós cantamos, ele sussurrou, ele falou, ele deixou gravado, o Espírito falou dentro do meu coração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, tu é meu, tu é meu. Eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um plano na tua vida, tu não é um erro, tu não é um acidente, tu é meu. Você se acostumou com a ceia, você se acostumou com as orações. Sabe, você sempre começa a oração, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Que isso, cara? Que isso? É narrador de futebol? Que isso? Sabe, eu vou dizer assim, tem pessoas que têm o dom de línguas, é a mesma coisa. O cara fala as mesmas línguas estranhas desde que se converteu, cara. Ah, o que tem, pastor? Cara, não tem nada novo de Deus para você. Não tem nada novo de Deus para você. É a mesma coisa, tem cara que prega sempre o mesmo sermão. Pregador itinerante é uma praga, né? Uma praga, os caras viram o mundo pregando 3 sermão. Não tem nada, sabe? John Wesley botava os sermões no fogo e ele dizia assim, eu vou botar os sermões fora porque é impossível que Deus não me dê sermões novos. Você se acostumou, assim como Nabucodonosor, em 8º. Que tipo de homem era Nabucodonosor antes de Daniel 4? Em 8º. Nabucodonosor é um homem que precisava ser socado por Deus. Escuta, no capítulo 1, Deus aborda Nabucodonosor indiretamente. Os jovens estão lá comendo legumes e ele começa a conviver com os rapazes, lá o povo de Deus. É uma abordagem indireta, correto? Capítulo 1 de Daniel, fechou? Amém, meus irmãos? Estamos juntos? Capítulo 2, Deus abordou diretamente na revelação do sonho da estátua. Foi uma abordagem direta já. Nabucodonosor se converteu? Não. No capítulo 3, Deus sacudiu ele diretamente quando poupou os jovens à fornalha. E estavam os 4 lá dentro, o 4º homem. E Nabucodonosor nem chamou o 4º para fora. Ele falou o nome dos 3. Você já se ligou nisso? Ele não fala, ei, vocês aí, mais esse cara aí chegar. Não, fica aí no fogo aí. Deus abordou ele diretamente. Ele se converteu? Então agora tem que ter o capítulo 4. Vai ter um soco de amor nele. Deus vai dar um soco amoroso que só o nosso Deus sabe fazer. Então, quem era Nabucodonosor antes de Daniel capítulo 4? É esse cara que eu acabei de descrever para vocês. Em segundo, quem é Nabucodonosor agora depois de Daniel 4? Quem é esse cara? Lê comigo do verso 1 ao verso 3. Olha só. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Agora Nabucodonosor está falando de uma experiência pessoal com Deus.
É diferente agora. E o capítulo 4, ele foi escrito depois dos eventos que ocorreram no capítulo 4. Então, do verso 1 ao verso 3, presta atenção aqui, do verso 1 ao verso 3, é o final da história. Está entendendo? É o final, é o louvor de Nabucodonosor. É uma introdução para o testemunho que ele vai contar. Você está entendendo isso, irmãos? É importante que você entenda. 3. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Então, a narrativa do capítulo 4 começa pelo final, porque a gente está falando do final primeiro. O verso 2 mostra que o rei quer que as pessoas saibam que Deus trabalhou na vida dele. Verso 2, as maravilhas que Deus tem feito comigo, em mim, para mim, em minha vida. Aqui ele não diz mais que o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não fala mais que o Deus desses caras é maior do que o outro Deus, não. Ele só louva o único Deus agora. Aí nós vamos ver o final do capítulo, do verso 34 ao verso 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade, o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Isso aqui é conversão. O capítulo 4 termina com ele dobrado diante de Deus, rendendo louvores ao Senhor. Que Babilônia que nada, é o reino dos céus. Ah, pastor, mas veja, eu acho que ele tem uma fé fraca. Eu também acho, mas é de verdade. A tua aparenta ser forte, mas é mentirosa. Nabucodonosor tem uma fé fraca, mas é uma fé real. Ele tem um conhecimento deficiente, mas é verdadeiro. Ele tem um acesso limitado à palavra, a porções da palavra, mas tudo que ele vai conhecendo vai tendo agora efeito prático na vida dele. Diferente de nós que temos um monte de livro, de podcast, de vídeo, de pregação, você está entupido, empanzinado, cheio, regurgitando, vomitando pregação, e a tua vida não muda nada. Não muda nada. Tudo isso, ele está falando tudo isso no texto bíblico por causa de uma coisa: Nabucodonosor se converteu. Ele se tornou uma outra coisa, um novo homem, uma nova pessoa. Basicamente, ele estava morto e agora ele está vivo. E tudo isso é verificável. Você pode verificar, você pode analisar, você pode prescrutar, você pode tentar investigar a vida dele, e você vai ver frutos da vida dele. Não são apenas palavras, não são apenas palavras ditas, não, foi uma conversão. Então, antes do capítulo 4, Nabucodonosor é um podre de um ímpio. Depois do capítulo 4, ele é um rei cheio do Espírito Santo, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Mas por quê? A pergunta que fica é: por quê? Como que foi assim? O que causou isso no rei? O que causou essa conversão na vida dele? Aí vamos para o meu último ponto. O que ocorreu com Nabucodonosor dentro do capítulo 4? Presta atenção aqui, irmãos.
Depois da meia-noite não pode molhar, hein? Os gremlins. O que ocorreu com Nabucodonosor em Daniel 4? Olha para mim aqui, o último ponto do sermão. Tá bom? Em primeiro lugar, Deus, anota isso aí. Deus socou a cara de Nabucodonosor. Deus... peraí, pastor, como assim? Está em Salmos. Deus soca a cara dos ímpios. Deus socou a cara de Nabucodonosor. A principal marca de um eleito é que ele foi socado por Deus. Deus deu um soco na cara do eleito. Veja, a conversão de Paulo. Paulo queria matar os cristãos, queria fazer acontecer, até que Jesus apareceu e deu um socão celestial, uma bocha nos beiços dele, e ele caiu. E ele foi mudado. Se você é um eleito de Deus, em algum momento Deus vai bater em você, e isso vai transformar a vida de você. Deus vai fazer qualquer coisa para preservar a fé de um eleito. Do capítulo agora 4, no verso 4 ao 5, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e no sonho tinha uma árvore. E olha só, eu fiz o trabalho de casa. Nos livros antigos babilônicos, o rei da Babilônia era descrito como árvore. Aí quando Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore, ele já sabe que o bagulho é com ele. E ele chama uns outros caras para tentar interpretar o sonho. Ele quer uma interpretação boa. Sabe? Tu vai comprar carro, eu já vi isso aqui, cara. O brasileiro quer notícia boa. O cara vai comprar o carro e ele chega lá, maréia, turbo. E daí ele fala aquela frase: mas é certo que vai dar problema, né? Ter uma maréia é problema, né? Dá pra... Aí o vendedor diz assim: cara, é difícil, é complicado. Esse aí já foi vendido 8 vezes e os donos devolveram. Quem não passa por isso? O cara está pedindo para o vendedor: mente para mim, mente para mim. É igual o Flávio, o Gabriel ali. Foi comprar qual era? Palio Dual Logic. Imagina, cara, o diabo dizia no ouvido dele: não vai, meu. O anjo e o diabo: não vai, meu. Não vai, é do diabo, nem o diabo quer para ele. Não é meu, não. Não, eu faço maldade no mundo, mas eu não chego a tal ponto. Eu cheguei pro Gabriel e eu tive que usar da minha autoridade pastoral. Eu saquei essa ficha 3 vezes na história da Vintage. 2 envolviam pecado de adultério e uma envolvia um Palio Dual Logic. Você tem noção do que é isso? Eu disse: eu ordeno que tu não compre esse carro. Nabucodonosor chamou os amigos dele para interpretar o sonho e ninguém consegue. Aí ele chama Daniel. E quando ele conta o sonho para Daniel, Daniel fica com os olhos regalados, cara. Daniel fica, a Bíblia diz que ele fica assim. Ele fica com a boca aberta assim. Cara. Aí o Nabucodonosor aperta ele. Cara, fala, Daniel. Por quê? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. E aqui é para bugar a nossa cabeça conservadora. Por que Daniel ficou perturbado com o sonho de Nabucodonosor? Por quê? Por quê? Mas por quê? Porque Daniel amava Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei ímpio. E ele amava ele. Ele não concordava com as coisas, mas ele amava ele. Você imagina agora que escândalo seria nós termos um ajudante do Lula, crente, que discorda de tudo que o Lula faz, mas que ama o Lula. É o reino de Deus, né, velho? Que droga, né? Queria que fosse diferente, mas não é, meu. É Deus, ele fala do jeito dele. Você imagina isso? E Daniel fala assim, que o significado desse sonho sejam com teus inimigos. E daí ele começa a narrar o sonho e o significado do sonho. Ele entendeu. E no sonho, um ser divino, um ser angelical, essa árvore cresce, animais se aninham embaixo dela, aí desce um vigilante do céu.
Cara, quem aqui viu o Smallville, parece o cara de Marte lá, negão, descendo. E desce o negão de Marte lá. E aquele ser celestial diz: essa árvore seja cortada, arrancada. Esse ser divino ordena que a árvore seja cortada. A ideia aqui existe muita coisa no mundo espiritual ocorrendo que nós não temos nem conhecimento. E nós vivemos muitas vezes como pagãos. Nós ignoramos a batalha espiritual. Eu vi um cara falando agora: para de falar em batalha espiritual. É tão bonito isso, né? É tão bonito falar: tu tem que parar de falar em demônio, tu tem que tomar vergonha na cara. Não dá para ter os dois. Não dá para falar sobre demônio, porque a Bíblia fala sobre demônio, e tomar vergonha na cara junto. Por que tem que parar de falar de demônio? Parece que é o diabo falando, né? Para de falar de diabo, toma vergonha na cara. Isso soa muito diabo, né? Mas, cara, é verdade, né? Parar de falar isso aí. Eu entendo essa galera. Tem muita gente que é safado, canalha, sem vergonha, cachorro, vagabundo, chimbungo. E as pessoas jogam a culpa no diabo. Eu sei disso. Mas ir para o outro extremo não vai ajudar porcaria nenhuma. Não vai ajudar nada. Ok? Então, toma vergonha na cara e considera o mundo espiritual. Tem um vigilante, cara, dando ordem que essa árvore seja cortada. Tem algo no mundo espiritual. É por isso que a igreja precisa ser espiritual. É por isso que nós precisamos ser cristãos espirituais, conectados com o Senhor, que ouvem o Espírito Santo. Do verso 19 ao verso 27, Daniel vai interpretar o sonho, e como eu falei, ele vai ficar perplexo. Qual é o propósito desse soco de Deus em Nabucodonosor? Qual é o propósito? Verso 25. Lê comigo aí. Lá no finalzinho do verso. Até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Tem um alvo tudo isso. Porque Deus jamais vai negociar a glória dele com ninguém. Eu vou dizer um negócio para você aqui com muito amor. Deus sempre ganha. Deus sempre ganha. Se Deus jogar com você papel, pedra, tesoura, Ele vai ganhar. Deus sempre ganha. O falso evangelho não vai exigir mudança de vida. Vai dizer: venha como você está e permaneça como você está. O evangelho da cruz vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Você nasceu assim? Pastor, mas eu nasci desse jeito. A questão não é nem se você nasceu ou se você não nasceu. Mas se for algo ruim que você está falando de você, provavelmente você nasceu assim mesmo. Mas para você que nasceu desse jeito, você que nasceu assim, é para você que a Bíblia está dizendo: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga a Jesus. Não importa se eu nasci com mais predisposição para ira, para irritação, para querer brigar, eu tenho que colocar isso no Calvário. Jesus tem que triunfar sobre o meu pecado. Se você é mentiroso, se você é mentirosa, se você tem tendências homossexuais, ou se você é um depravado de um cara que quer atrair a sua esposa a todo momento, é para você que a Bíblia está dizendo: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga a Jesus. Ninguém pode se esquivar do soco do Eterno. Não tem esquiva. Não tem como se esquivar desse soco. Verso 28. O que diz? Tudo isso de fato aconteceu ao rei Nabucodonosor. Deixa eu dizer um negócio. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Passou um ano. Imagina isso. Deus falou: vai acontecer um negócio. Passa um ano. Um ano é muito tempo, cara. O cara já nem lembrava. O cara já disse: não, aquele sonho foi de feijão. Quantas pessoas estão aqui no culto? E você vai entendendo a palavra, e você vai se quebrantando,
se quebrantando, e de repente você sai, passa 1, 2 dias, você já volta para o seu pecado, as coisas voltam na sua vida do mesmo jeito. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. As coisas já vão voltando do mesmo jeito, porque enquanto o ferro está quente, ele é maleável. Mas conforme vai vindo a frieza do dia a dia, você vai perdendo o fervor, e aquela revelação que você tinha de Deus, que era Deus cobrando aquilo de você, já nem é tão visível, é meio enuviado. Aconteceu assim com Nabucodonosor. O momento de maior humilhação de Nabucodonosor foi no momento da sua maior exaltação. Verso 30. O rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? No momento da maior exaltação. Verso 31. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu. Olha aqui. Nabucodonosor está se exaltando, mas ele está na terra. Enquanto ele se exalta na terra, veio uma voz de cima, de alguém que está acima dele. A ideia de Daniel é que existe um trono acima dos tronos humanos. Uma voz veio do céu. E a voz fala: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe será tirado. Escuta isso aqui. O momento de maior humilhação ocorre no momento que ele estava manifestando o orgulho do seu coração. Porque Deus odeia o orgulho. Quando você vai para outros livros babilônicos, eles dizem que Nabucodonosor foi visto na sacada do prédio, da construção real, e depois ele sumiu. E ele ficou sumido por anos. E ele voltou para o seu reino, ele apareceu novamente, pouco tempo antes de morrer. Cara, Deus escondeu ele e colocou ele para pastar junto com os animais. Escuta isso aqui. Alguns vão dizer que o que ele teve foi licantropia ou boantropia, que são doenças em que a pessoa se identifica como um animal. E hoje em dia, as pessoas estão colocando isso como um estilo de vida. Olha a seriedade disso. Deus odeia o orgulho. O cara que achava que era um Deus foi forçado por Deus a viver como um animal para aprender que ele era um humano. Ele acha que é Deus. Deus força ele a viver como um animal para mostrar que ele é um humano. Quantos homens soberbos nós temos aqui hoje? Quantos homens arrogantes nós temos aqui na igreja hoje? Teu líder não pode te falar nada. Teu líder de GC não pode dizer nada para você. Você é um dodói. Fala qualquer coisa, você já fica cocô. Sabe o que é cocô? Sabe a criança cocô? Quando a criança fica cocô, ela fica num cantinho, né? Emburradinho. Já viu, Simone? A criança num cantinho assim, cagadinha. Fica no cantinho assim. É igual alguns homens aqui. O cara fala um negócio para eles, já fica cocô. Já leva pro pessoal. Qual a dificuldade? Chegou atrasado, pede perdão. Mas é 2 minutos, dane-se, pede perdão. Seja humilde. Fizeram para ti, agradece. Vai pedir, por favor. Quantos aqui são arrogantes, cara? Homens soberbos. A gente fez uma reunião de homens aqui. Cara, deixa eu dizer um negócio. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu dizer um negócio. Quantos caras vão embora daqui? Se tu tiver... Quantos? Acaba aqui a reunião, o cara vaza para casa. Tu nem trabalha no sábado. Tu poderia ficar aqui estudando a Bíblia com a gente. Não é todos os sábados, todas as sextas. Nós já jogamos para sexta-feira.
Você pode estar aqui, você pode ler a palavra conosco, você pode conversar, rir, se divertir. Se você estivesse no mundo, tu ia estar nos braços do pecado. Mas tem gente que nunca pode, cara. Estranho isso. Nunca dá. Quarta-feira é ruim porque trabalha na quinta. Então passamos para sexta. Não dá. Arrogante. Ou acha que não precisa. Tem homem que acha que não precisa. Quantas mulheres soberbas nós temos? Mulheres arrogantes. Sabe, nós vamos trazer agora a Rose, esposa do pastor Daniel, para falar para as mulheres. Cara, nós passamos perguntas nos GCs para as mulheres mandar. Eu pensei, olha bem, é uma mulher, ela está casada, eu acho que já passou dos 25 anos, óbvio. 32 anos de casado. 32 anos de casado, tem 2 filhas, perdeu 2 bebês, canta, e canta muito, tá? Prega. Cara, filha de pastor, casada com pastor, sabe as dificuldades do ministério, conselheira, uma mulher usada por Deus. E daí tem mulher que, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não, o que é isso? Não, sério, o que é isso, cara? Qual é o nome disso? Só tem 2 nomes, só tem 2 nomes para isso, tá? Só tem 2 nomes. Primeiro, arrogância. Tu é arrogante. Segundo, burrice. Tu não é arrogante, tu só é burro. Tem gente que não é arrogante, gente que é burro. Eu sou burro, eu sou burrão. Burrão é meu nome. Por quê? Não faz sentido. Cara, quando eu vou me encontrar, escuta isso aqui. Eu fui pregar no Rio de Janeiro. E daí os caras estavam acertando comigo o valor de oferta. Quanto que o senhor cobra? E eu ia pregar no evento junto com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu disse assim, eu não quero dinheiro nenhum. Eu quero 30 minutos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Só isso. Eu levei daqui uma lista de, acho que eram 5 perguntas que eu ia fazer para ele. É isso aí, cara. Porque eu estou diante do homem de Deus, eu quero sentar com ele e eu quero perguntar coisas que eu não vou ter como perguntar para outro cara. Não quero dinheiro. Quero dinheiro. Aí nós temos aqui, na igreja, as pessoas, o que é isso, velho? Minha irmã, com todo respeito, tem mulher arrogante no nosso meio aqui. Em alguns casos, não todos, porque tem homem vagabundo também. Às vezes é muito mais fácil tu confrontar um homem, dependendo do caso. Tu confronta o homem, a mulher não aceita. Tudo tem um mas. Tu tem um mas. Tu tem um porém. Em primeiro lugar, então, no texto, Deus socou Nabucodonosor. Em segundo, o que ocorreu aqui em Daniel capítulo 4. Em segundo lugar, Deus, escuta, converteu Nabucodonosor. E Deus converte pessoas derrubando elas e não exaltando elas. A forma usual de Deus converter pessoas antes de levantar elas, é derrubar elas. Porque elas estão muito exaltadas. Num dia, imagina isso comigo. Num dia, o rei... Velho, tu não tem noção. Quem aqui tem muro em casa? Muro. Levanta a mão aí. Muro. Um muro. Tá, imagina agora o muro da tua casa. Em cima do muro da tua casa, andando 3 a 4 carruagens, uma do lado da outra, andando em cima do muro da tua casa. Mal anda um Hot Wheels em cima do teu muro. Tu botar um Hot Wheels já cai para um lado ali. Tu botou o tijolinho de pé ainda porque tu quis economizar. Hashtag pobre. Tu imagina os muros da Babilônia. Os caras andavam com carruagem cruzando o muro. E o Nabucodonosor está olhando tudo aquilo. Jardins suspensos. Ele casa com uma tianga, uma mulher que morava numa região que amava as montanhas. A Babilônia era muita planície. Então ele constrói jardins suspensos. Um homem podre de rico. Num dia ele acha que ele é Deus.
Ele olha as suas obras, ele olha a sua glória, a sua fama, e no outro dia ele está sujo, de 4 pés, comendo com os bois e com as vacas no campo. Tu tem noção do que é isso? Deus derrubou esse cara. Então nós vemos loucura, caos, sujeira, humilhação. Após esse evento, esse cara nunca mais achou que era o centro do mundo, porque até então Nabucodonosor achava que ele era o umbigo do mundo, que ele era o centro do mundo. Depois disso, você vai ver Nabucodonosor numa posição onde todos os homens deveriam estar, prostrado diante de Deus, como uma criança junto com seu pai. Mateus capítulo 18, verso 3, Jesus diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Deus derruba você para levantar você. Grave isso. O modo de conversão é derrubando pessoas. E muitas igrejas estão vendendo para as pessoas uma subida, uma ascensão. É óbvio que o evangelho carrega uma subida, que é a ordo salute, a ordem da salvação. Porém, antes de subirmos na glorificação, nós participamos com Cristo nessa vida da sua humilhação. Fechando. Em primeiro lugar, não desista da conversão de alguém. Você está pregando, você tem tido êxito, mas a coisa parece que não evolui. Evolui muito pouco. Você fala de Jesus, é truncado, a pessoa ouve você, e é um mais ou menos, e é um mais ou menos, e é muito difícil. Calma. Invista. 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 Em segundo, se você ainda não se converteu, apesar de demonstrar algum interesse em Deus, é porque você ainda não foi suficientemente humilhado. Se você está aqui, e você diz que é crente, e você continua com as antigas práticas, falta Deus humilhar você. E eu estou aqui para anunciar que Ele vai fazer isso. E eu estou aqui para anunciar que você tem que tomar uma posição. Qual a posição? Terceiro, escolha hoje, ou humildade, ou humilhação. Ou você se humilha, ou Deus humilha você. Ou você se quebranta, ou Deus vai quebrar você. Ou você dobra os seus joelhos, ou então algum dia Deus vai quebrar a rótula das suas pernas e fazer você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Humildade ou humilhação. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14 diz, escuta isso. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Verso 14, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E você pode ler esse texto
e pegar o espírito do farisaísmo quando você diz: graças a Deus que eu não sou fariseu. A maldade humana, ela tem várias formas, cara. E você pode se glorificar na sua humildade. Humildade ou humilhação? Humildade é você se humilhar, não é humilhar sua esposa, não é humilhar seus filhos, não é humilhar os irmãos da igreja para você. Em quarto, quando você deixa de se arrepender, você começa a enlouquecer. O pecado é loucura. O pecado é perversão. O pecado, ele é algo incoerente. O pecado é uma perversão, um ataque contra o próprio Deus. E conforme hoje é dada uma oportunidade para você se arrepender. Alguns sairão daqui mais santos, arrependidos, quebrantados não diante de mim, diante de Deus. Sairão aqui com uma mentalidade diferente. Outras pessoas dirão assim: o Jack sempre fala isso. O Jack é muito julgador. Algumas pessoas vão para casa, voltarão para suas casas piores do que entraram, porque a palavra de Deus, ela tem uma dupla função. Ela vai amolecendo o coração do salvo e ela vai endurecendo o coração do ímpio. Você que entrou aqui ímpio e que está resistindo o que está sendo pregado aqui, você vai sair pior do que você entrou. Eu estou pregando e você pega qualquer detalhe, qualquer vírgula, que talvez você não é bem assim, e você julga todo o sermão e nada presta para você, e você vai voltar para sua casa com o coração petrificado, cheio de demônio. Quanto mais você deixa de se arrepender, mais o seu coração endurece e você vai sendo caminhado à loucura. Em quinto, algumas doenças mentais não são médicas, mas espirituais. E aqui está o ponto. Eu quero falar para todo mundo. Nós aqui nessa igreja amamos o aconselhamento bíblico, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha um homem em Gadar, o nome dele era Gadareno. Esse cara, não adiantava você dar remédio mental para ele. E nem aconselhamento bíblico. Era demônio. Existem pessoas que precisam de remédio. Existem pessoas que precisam de um aconselhamento bíblico. E existem pessoas que precisam de exorcismo. Nem tudo é remédio. Nem tudo é demônio, mas algumas coisas são. Algumas pessoas precisam de remédio. Outras pessoas precisam de aconselhamento bíblico. E outras pessoas precisam de exorcismo. Se em algum momento a igreja considerou tudo demônio, a igreja agora foi para um outro extremo. Nada é demônio. Nada é demônio. Isso é satânico. A Bíblia apresenta, escute isso aqui, Nabucodonosor, ele foi feito como um animal. A Bíblia apresenta a atuação de demônios como animais. Em algumas traduções, a Bíblia fala sobre Lilith, ou em outras traduções, coruja noturna, criatura noturna. A Bíblia fala de Satanás e seus demônios como bestas perigosas. Satanás é apresentado como uma serpente, um dragão, um leão e outros demônios. A Bíblia fala sobre espírito de Pitom, que era uma serpente. Demônios de cabra, animais selvagens, incluindo avestruzes, touros, hienas, pássaros, escorpiões. A Bíblia também se refere a pessoas más, como víbora, serpente, cabra, vaca, leão, cães, lobos, sanguessugas, burros e feras malignas. Algumas pessoas precisam de médico, outras de aconselhamento e outras precisam de libertação. Você constantemente resiste ao Espírito Santo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do Espírito da Babilônia. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de demônios. Não tem meio termo.
Como está a sua casa? Como que você fala com o seu marido? Isso é um termômetro, se você é cheio do Espírito ou cheio de demônios. Você, cara, que fica tocando o seu pênis, isso revela se você está cheio de Deus ou cheio de demônios. Em sexto, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se você firmar o cavalo aqui e disser, não vou aceitar, Deus vai ficar mais firme do que você. E Deus vai resistir você. E Deus vai ficar mais firme e Ele vai ganhar de você. Deus firma o cavalo com Nabucodonosor. Deus firma, eu estou indo para o final do sermão, escute isso aqui. Deus firmou o cavalo com Saulo. Jesus disse, Saulo, Saulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão era um ferrão de metal, que quanto mais o boi se esforçava, aquilo cravava no boi, e o boi inevitavelmente perdia. Tem um texto em Atos que diz, respirando ameaças de morte. O texto em grego é um arfar do pulmão de um touro. Saulo era como um touro, lutando contra o aguilhão. Só que o aguilhão é metal, é firme. E o boi se debatia, ao ponto de sangrar, e o boi morria. Jesus fala para Saulo, Saulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, acalma. Biblicamente falando, Saulo foi domado por Jesus. Escute isso aqui. Você pode ser o cara mais brabo do mundo. Você pode ser o cara mais casca grossa do mundo. Você pode ter feito coisas terríveis. Você pode se considerar macho, um valente. Você pode estar aqui agora com uma arma no seu bolso. Quero dizer uma coisa para você. Jesus estrala os dedos e você morre na mesma hora. Ele é muito mais forte do que você. Ele é muito mais poderoso do que você. Você tem uma saída aqui. A saída não é o seu orgulho. A saída não é a sua vaidade. A saída não é aquilo que está ali na sua cabeça. Não são os seus pensamentos. A saída é a humilhação. Se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos, portanto, debaixo do Senhor. Deus nos ordena aqui hoje que toda arrogância, todo orgulho, toda soberba caiam por terra. Nabucodonosor provou, Nabucodonosor achou que ele era grande, porém Jesus é maior do que Nabucodonosor. Jesus é mais glorioso do que Nabucodonosor. Escute, ficou claro que Jesus era maior do que Nabucodonosor antes desse sonho. Jesus continuou maior do que Nabucodonosor durante esse ano que ele passou. E Jesus continua hoje infinitamente maior do que Nabucodonosor, porque Jesus é Deus, Nabucodonosor é o homem. Jesus é poderoso, Jesus é grandioso, Ele é soberano. Jesus continua infinitamente maior. Em primeiro lugar, os outros reis são orgulhosos, mas o nosso rei Jesus é humilde. Em segundo, os outros reis conquistam pessoas e as tornam escravas, mas o nosso rei Jesus vence Satanás e liberta as pessoas. Em terceiro, outros reis precisam de ajuda. Você para pensar isso. Nabucodonosor precisava de ajuda, precisava que as pessoas interpretassem um sonho para ele. Porém, Jesus não precisa de ajuda, Ele nos ajuda. Outros reis tentam mudar o futuro, Jesus é o rei que controla o futuro. Outros reis são capacitados pelo espírito demoníaco da Babilônia, mas o nosso Jesus é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Outros reis se levantam para nos desprezar, porém Jesus desceu para nos levantar. Outros reis são egoístas, cruéis, mas o nosso rei Jesus é altruísta e compassivo. Outros reis governam por medo, mas o nosso rei governa por amor. Outros reis
reis não se arrependem, não perdoam, mas o nosso rei Jesus perdoa aqueles que se arrependem. Outros reis fazem desse reino, do mundo que nós conhecemos, um reino feito por mãos humanas. O nosso rei Jesus tem um reino que não foi construído por mãos humanas. Outros reis são adorados por pessoas que têm que adorar eles. O nosso rei Jesus é adorado por pessoas que querem adorar o Senhor. Outros reis nos colocam na fornalha ardente. O nosso Jesus, ele entra conosco dentro da fornalha ardente. Outros reis querem que o seu reino venha. O nosso Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos os reis morrem e ficarão diante do rei Jesus. Pilatos vai comparecer diante de Jesus. Herodes vai comparecer diante de Jesus. Toda a Roma vai ficar diante de Jesus. Todos os outros reis, eles não governam hoje, não governarão amanhã. Porém, o nosso rei Jesus, o nosso Jesus governa hoje, governou ontem, governará amanhã e governará por todos os séculos dos séculos. Conversão é ser vencido por Deus. Deus me venceu em 98. Deus me venceu em 98. Ele venceu a minha arrogância. Ele venceu a minha prepotência. Ele venceu a minha soberba. A minha pergunta para você: Jesus vence você hoje? Jesus vence você hoje? Jesus é o rei que conquista você hoje? Ou você vai sair daqui sem confessar o seu pecado, com o coração tomado por demônios, reclamando, trazendo confusão sobre a sua família, confusão sobre a sua esposa, confusão sobre o seu marido? Você é um problema. Sem Jesus não tem saída para você. Jesus vence você? Nós vamos responder esse sermão. Está chegando a Páscoa. E eu acho que nós temos uma pessoa apenas para se batizar. Nós vamos ter batismo na Páscoa. E se você está aqui e você vê que você precisa de Jesus, que você não é o centro da sua história, que você precisa de Cristo, procure alguém que está com a camiseta escrito missionário. Missionário. Alguém que está com a camiseta escrito missionário. Procure alguém com essa camiseta e diga: eu quero aceitar Jesus. Eu quero que Jesus me vença. Eu quero que Ele vença o meu pecado. Eu quero que Jesus me ajude. Eu tenho visitado a igreja, eu tenho vindo aqui, eu tenho andado com vocês. Mas eu vou ser sincero, eu não aceito, eu não tomo uma posição diante de Jesus. A minha razão é a mesma razão de Nabucodonosor. Não tem outra razão. Mas Jesus está com os braços abertos para você aqui. E deixa eu dizer uma coisa: se você olha para a Bíblia e você pensa, mas Jesus salvou Nabucodonosor? Sim, salvou. E Ele já está nesse momento no reino dos céus. Chegou antes de você e de mim. Jesus pode salvar os piores pecadores. Jesus pode salvar os piores pecadores. É por isso, deixa eu dizer uma coisa para você: isso aqui não é fruto de covardia. Isso aqui não é fruto de alguém que está se acovardando. Porcaria nenhuma disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: pouco importa o partido que você é. Pouco importa o partido que você é. Se você é petista, se você votou no PL, se você votou no Urubu, no Satanás, não importa em quem você votou. Se você está aqui hoje e você reconhece que você é pecador, você está aqui, Jesus salva você. Jesus resgata você. Jesus salva você. Se você está aqui, você tem inclinações homossexuais, Jesus salva você. Se você tem inclinações para depravação sexual, Jesus salva você. Se você está aqui e você cometeu algum crime, você praticou um crime,
e você esconde isso por muito tempo. Eu tenho uma boa notícia: nós temos um advogado aqui, e não é o grande doutor, o grande advogado que nós tínhamos, que é aqui de Porto Alegre, não. O nome do nosso advogado é Jesus. Ele vai chegar diante do juiz e vai apresentar as marcas dos cravos. Ele salva você, ele resgata você, ele transforma você. Jesus é maior do que você, Jesus é maior do que Nabucodonosor. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Babilônia tem que cair. A Babilônia tem que cair dentro de nós. A Babilônia tem que cair de dentro da igreja. A Babilônia tem que cair aí do mundo. Esse espírito demoníaco que rivaliza contra o Espírito de Deus tem que ceder. E Jesus não é só maior do que Nabucodonosor. Jesus é maior do que toda a Babilônia, toda a Babel. Jesus é maior do que toda Roma. Jesus é maior do que toda a Grécia. Jesus é maior do que toda a Medo-Persa. Jesus é maior do que todos os impérios que já se levantaram. Jesus é maior do que o Brasil, que os Estados Unidos. Jesus é maior que a Venezuela, que Cuba, que a Rússia, que a Coreia do Norte, Coreia do Sul, que a China. Jesus é poderoso. Ele vai voltar, ele tem fogo nos seus olhos, ele vai governar, ele vai julgar homens e mulheres. É muito bom você hoje se acertar as contas com ele. Ele vem voltando. Nós vamos orar, nós vamos arrepender dos nossos pecados, nós vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas faltas. Essa semana, ou você sai daqui cheio do Espírito, ou você sai daqui cheio de demônios da Babilônia. Nabucodonosor, eu sei quem ele era. Eu sei o que ocorreu na vida dele, e eu sei quem ele se tornou depois. E você? E você? Essa semana, os membros da Vintage, nós vamos pegar aquele nosso testemunho de 100 palavras e nós vamos repostar aquilo. Vamos postar nas mídias da igreja, nas nossas mídias, e vamos fazer um barulho sobre quem nós éramos e quem nós somos hoje. Quem nós éramos, o que nós fazíamos, quem nós éramos. Isso é testemunho, e nós somos chamados para testemunhar. Você não era o melhor da sua sala, você não era o mais espertalhão, provavelmente você era o mais fraco, o mais bobalhão, o que vivia apanhando. E Jesus escolheu você. E Jesus salva você. Nós vamos responder esse sermão cantando. Nós vamos louvar a Jesus. Em segundo, nós vamos responder esse sermão ofertando generosamente. Porque nós queremos que o reino de Deus avance poderosamente sobre esse mundo. Nós queremos que o reino de Deus avance poderosamente, portentosamente. Então nós vamos pegar os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado, escuta aqui, cara, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E isso não vai ser feito mecanicamente, isso vai ser feito espiritualmente. Nós vamos entregar uma oferta de sacrifício ao Senhor, com alegria, com fé, confiando que Deus vai pegar esse dinheiro e vai usar para a glória do nome dEle. Sabe, nós temos projetos aqui para a igreja, nós estamos trabalhando, nós atrasamos o dia da visão 2 vezes, porque nós estamos trabalhando em algo que vai ficar para depois da nossa morte. O projeto que nós temos aqui para a igreja é um projeto para mais de 50 anos. E nós vamos apresentar esse ano para vocês. Vocês não têm noção. A gente não está brincando de igreja, cara. A gente não está querendo ser uma igreja alternativa. Nós estamos querendo ser uma igreja de verdade. Nós não temos medo de usar o nome igreja. Vamos usar o nome comunidade. Vamos usar o nome church, com todo respeito a quem usa o nome church e o nome comunidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja.
Ela é falha, ela tem pecados, ela tem defeitos, e muito por conta minha e por conta sua. E ela não é perfeita, mas eu tenho uma boa notícia para você: um dia ela vai ser. Um dia ela vai ser. E está chegando o dia. O dono da igreja não sou eu. O dono da igreja não é você. O dono da igreja é Jesus. E Ele está voltando. E Ele vai consertar a sua igreja. Ele vai ajeitar a sua igreja. E tem uma coisa que Ele vai fazer: Ele vai correr os vendedores do templo. Ele vai chutar essas pessoas que fazem comércio com o povo de Deus. Isso é pecado. Isso é sério. Porém, isso não inviabiliza a oferta. Pelo contrário, confirma. Porque se nós temos o falso, é porque nós temos o verdadeiro. Jesus elogia uma senhora porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. E o interessante é que o natural nosso é fazer o quê? É dizer: não, minha senhora, não precisa. A senhora pode pegar de volta o seu dinheiro. João diz que ele está do lado do gasofilácio, olhando as pessoas ofertar. Imagina isso, Léo, imagina Jesus ali, tu vindo largar o dinheiro. A gente já fica com vergonha, né? A gente, sabe, parece que dá a maquininha e vira a cara. Não quero ver a senha. Ó, eu tô mostrando como eu sou honesto. Jesus, ele ficava olhando o gasofilácio e olhando a cara das pessoas. A pessoa vinha e Jesus olhando. Aí Jesus fala sobre a oferta da viúva pobre. Sabia que espiritualmente isso continua ocorrendo até hoje? Todos nós, quando vamos ofertar, Jesus é Deus e Ele está olhando na sua cara. E para alguns Ele diz: muito bom, meu servo, tu está fazendo um sacrifício e eu conheço teu coração. E isso aqui é para que a minha obra avance. Para outros, Ele diz assim: eu mandei tu dar mais. Eu mandei tu ser mais generoso. Mas o teu problema é que tu não confia em mim. E tu confia no dinheiro. Tu confia nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Nós vamos levantar uma oferta poderosa aqui, em resposta ao que Deus tem feito em nossas vidas. Em terceiro e último, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós temos as mesas da ceia do lado. Nós temos o cálice com vinho e o cálice com suco. Você vai estar cantando, louvando ao Senhor. E conforme Deus for trabalhando em sua vida, trabalhando no seu coração, trabalhando dentro de você, você vai se levantar no meio do louvor, vai ir até o local da ceia, pegar um pedaço de pão e mergulhar ou no vinho ou no suco. E você vai fazer isso em arrependimento. Você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai pedir ajuda. Quem vai ofertar lá atrás? Nós temos o balcão da contribuição, onde está escrito: é tudo sobre Jesus. Nós temos QR Code, nós temos gasofilácio. Você pode usar o aplicativo do seu banco, máquina de cartão ou dinheiro físico, está tudo lá. Ou nos QR Codes pela parede. E nós vamos fazer uma festa ao Senhor. O nosso Deus é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa: prepare-se para ver coisas poderosas através da tua vida, quando você começar a testemunhar. Líderes de GC, nós vamos fazer esse trabalho essa semana. O nosso testemunho em 100 palavras. Nós vamos mandar por WhatsApp, nas redes sociais. Nós vamos perturbar, como diz o profeta: perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem ardendo como fogo. Nós estamos aqui não para trazer a paz, nós estamos aqui para trazer perturbação, tá bom? Mas uma perturbação santa, uma perturbação poderosa no Espírito Santo. Nós estamos aqui para perturbar o inferno e para resgatar almas das garras de Satanás. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Levante suas mãos. Senhor, abençoa teu povo. Abençoa teu povo que vai ofertar, que vai dizimar. Abençoa os negócios do teu servo. Abençoa os negócios da tua serva. Levante as mãos, irmãos. Levante as mãos. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe teus empreendimentos. Que o Senhor abençoe tua colheita. Que o Senhor abençoe tudo que você for colocar na mão. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa teus filhos, dando entendimento, dando coragem, dando força, dando vigor. No nome santo de Jesus. No nome santo, poderoso de Jesus. Ore, ore, ore.